Olá, bom dia, meu querido, minha querida, graça e paz, nosso Senhor Jesus. Muito bom estar aqui nesse lindo dia, não é verdade? Esse dia ensolarado aí, essa manhã de inverno, inverno que, pelo menos para nós aqui do Sudeste, é um pouquinho menos rigoroso, mas ainda assim, para quem está acostumado com temperaturas mais elevadas, né? E no Rio de Janeiro a gente sente um pouquinho, não é verdade? Mas que bom que Deus mandou também os dias mais frios, mandou as estações, que elas servem para nos mostrar e nos lembrar que também Deus controla tudo. Então, no tempo certo, Ele faz as coisas da maneira certa. E é assim que Ele quer que a gente seja. Amém? Muito bom ter um privilégio de estarmos aqui com vocês nesta manhã. Hoje, dia 5, não é isso? Dia 5 de junho, de julho. Olha, já chegamos em julho. 5 de julho de 2020, aqui em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Boas Novas. É um prazer também ter você, meu querido, minha querida, convidado ou convidada por algum dos nossos irmãos em Boas Novas. Sinta-se à vontade, você está no meio do povo de Deus, aqui estamos para sermos edificados pelo nosso Deus, para adorá-lo, para ouvi-lo e para obedecê-lo. Amém? Então que você fique bastante à vontade em nosso meio. E nós também agradecemos porque, afinal de contas, todos vocês que aí estão do outro lado da telinha estão nos dando a licença para entrarmos no seu lar. Muito bom estarmos juntos, muito bom nesse tempo aí que ainda estamos enfrentando de isolamento social, conforme as autoridades têm imposto à população. A igreja não para, a igreja segue viva. A igreja somos nós, sou eu, é você. E nós temos aí nos reunido, ainda que virtualmente, também nos pequenos grupos, os grupos de crescimento cristão, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Nesse tempo, temos estudado esse tema, Atos dos Apóstolos, 30 anos que mudaram o mundo. Os primeiros 30 anos ali da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente chama de igreja primitiva, né? A igreja que iniciou ali para os judeus convertidos, tá? E, naturalmente, a principal referência é a palavra, o livro de Atos. Na revista, a cada lição, nós temos um tema específico. Essa revista, a editora que a produz é a Cristã Evangélica. Se você não teve oportunidade de ter acesso ao material aqui na igreja, você pode buscar na internet, baixar, já existe em PDF no Google, tá? Ou mesmo adquirir. Aqueles que gostam mais, né, de rabiscar a revista, eu gosto de rabiscar, grifar, né? Acho que isso é bom também porque você vai absorvendo ainda mais. Assim a pedagogia ensina, não basta ouvir. Então o propósito do estudo não é chegar aqui nesse domingo e a gente só falar, falar, falar e você ouvir, ouvir, ouvir. É importante que ao longo da semana você pratique, reflita, ore, permita com que Deus venha falar ao seu coração. Que você já venha trazendo as reflexões para no domingo. Aí sim, nós juntos, diante do nosso Senhor, sermos exortados, edificados por Ele, pela Sua palavra. E nesse domingo, complementando a lição de número 10 que nós iniciamos na semana passada, o tema é expansão e oposição. E ao longo do tempo, nós temos percebido aí que não necessariamente o capítulo da lição corresponde ao capítulo do livro de Atos que está sendo tratado, tá? Por exemplo, essa é a lição de número 10 e o capítulo que está sendo usado aí é 12 e parte do 11 também. Então, a orientação, necessariamente nessa ordem, é leia a primeira Bíblia, leia o capítulo todo, né? E depois você vai ali seguindo a orientação do seu timoneiro ali, né? Que é o autor da revista. O timoneiro é aquele que vai indicando o caminho ali na embarcação. Nós estamos aí fazendo uma travessia, na verdade, na palavra de Deus, e esse é um tempo importante para a gente voltar
para os princípios e valores cristãos, aqueles que estão ali na Bíblia, de capa a contracapa, e que são válidos para todo o tempo. Amém? A influência no mundo tem sido ferrenha, medonha, nós sabemos disso. E hoje tem muito cristão que, se muito, ao ler a Bíblia é mais um livro, é mais uma literatura, não é o livro, não é a referência. Então, talvez esteja aí explicada a razão de tantas mazelas que o mundo enfrenta. Por que essas mazelas têm atingido o povo de Deus também. Mas vamos lá. Muita alegria, com muita firmeza, com muita convicção, a gente vai avançando, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele quer nos ensinar e nos fazer voltar ao ensinamento original para a gente poder caminhar. Ok? Então, expansão e oposição. Sempre, sempre, Deus está no controle de todas as coisas. Ele controla a história. Ele está na frente das ações. Por vezes, por nossa limitação e até por influência mundana, talvez sejamos levados a achar que não, que Deus só reage, que quem está na dianteira é o inimigo. Não é à toa que o autor chamou a atenção aqui no próprio título do estudo, que é, primeiro, a expansão da igreja, a expansão do reino de Deus, dos judeus até os gentios. Para essa ação, houve uma reação, é a reação da oposição. Então o inimigo, ele já sabe que ele é vencido, ele é derrotado. Afinal, Jesus venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, vive e está no coração de todo aquele que nele crê e o confessa como Senhor e Salvador. E ele foi ao inferno e trancafiou o inimigo lá. Então, é ele quem diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a sua igreja. Satanás, entretanto, milita noite e dia contra quem? Contra a criação. Então, tantas quantas almas ele puder aprisionar e levar para a danação eterna, como diziam os antigos, ou para a morte eterna, a segunda morte, ele vai trabalhar noite e dia com esse propósito. Na vida, quando a gente tem propósito, as coisas andam. Talvez esteja faltando a nós cristãos entendermos qual é o nosso propósito, para que nós fomos chamados, e transformar esse propósito, que é o propósito de Deus, quem nos chama, como o nosso propósito no dia a dia. Olha, o inimigo tem propósito, ele sabe muito bem o que ele faz. Então, para toda expansão, sempre há uma iniciativa de oposição. Lúcifer é tão ousado, tão terrível nesse tipo de iniciativa, de estratégia, que a Bíblia mostra que ele era o responsável pelo louvor. E ele levantou uma oposição que não levou apenas a si mesmo para fora do convívio com Deus, com o nosso Deus Pai, mas também ele arrastou, conforme a Escritura diz, a terça parte, ou seja, 1/3 dos anjos. Então, a lei da física, ela ensina, você deve ter aprendido isso, você deve ter, se lembrar em algum momento na escola, que toda ação gera uma reação. Ou seja, nada que eu faça, nada que eu decida, nada que eu escolha, deixa de ter uma consequência. E assim é. Então, o Senhor controla. Em Atos, que é chegado exatamente o momento da expansão do reino de Deus, agora representado ali na terra através formalmente da igreja, né? Que sai de Jerusalém, da Judéia, e avança as fronteiras
para outros povos, os gentios, dentre os quais nós estamos. Então, essa expansão que foi catapultada, digamos assim, acelerada com a execução de Estevão por apedrejamento, vamos lembrar, é sempre bom a gente voltar um pouquinho atrás para poder avançar. Estevão havia sido executado por declarar o quê? Propagar o quê? A fé que Cristo Jesus era o Senhor e Salvador. E Estevão se dirigia aos helenistas, ou seja, os de fala grega. A sua execução injusta por apedrejamento demonstrava também a raiva, o ódio, a inveja das autoridades religiosas de então, em Israel, o Sinédrio, que ainda que tivesse até alguns deles entendido que talvez, na leitura deles, Jesus fosse alguém diferente, corria o risco de Jesus ser realmente o Messias, apesar dessa suspeição, eles ainda assim não queriam perder a controle da mente e corações ou judeu. Então, eles combateram como haviam feito ali. Todo e qualquer, segundo o entendimento deles, iniciativa que parecesse com uma seita, eles massacravam. E agora eles precisavam fazer algo maior, porque os sinais estavam acontecendo diante dos seus olhos, mesmo Jesus tendo sido morto. Então, eles viam as curas, eles viam os testemunhos, ouviam os testemunhos nas ruas, na sinagoga, mas ainda assim eles optaram por não abrir mão do controle. Então, muitas vezes, achamos que estamos seguindo, obedecendo a Deus, mas na verdade podemos estar muito e muito distantes de Deus, ao não ouvir o Senhor. Então, naquele momento, eles perseguiram Estevão e os outros discípulos, e assim, espontaneamente, entre aspas, espontaneamente, tiveram que fugir de Jerusalém. A exceção está nos apóstolos, porque o Senhor mesmo tinha dito que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém e se retirar enquanto não fosse a hora certa, o tempo certo. Qual era o tempo certo? Até a total rejeição de Israel ao Senhor Jesus. Então, dali saiu Filipe, a gente já viu a história, indo pela Samaria, tendo aquele encontro com o eunuco também lá no deserto, ao sul. A palavra indo além de Jerusalém, rompendo ali nos corações dos próprios discípulos os preconceitos em relação a outros povos da mesma cultura deles e os preparando para mais adiante, apesar da perseguição que era tamanha, avançar até os gentios. Então, vimos que o Senhor tem o controle da história. Vimos que nesse tempo aí, o maior perseguidor era Saulo. Saulo, que representava o Sinédrio, que não satisfeito de massacrar, perseguir, prender, açoitar discípulos de Jesus ali em Jerusalém, tinha recebido autorização e autoridade para ir até Damasco, para lá naquela região ajudar no combate daquele fanatismo religioso, segundo o entendimento dele. Só que Saulo, literalmente, foi encontrado pelo Senhor Jesus no meio, na estrada, né? Para Damasco. Foi chamado pelo Senhor, ali mesmo ele se converteu, sua vida foi transformada, ele foi cuidado por discípulos que já eram discípulos, ainda que não fossem judeus, eles eram gentios, foram tratados, foram cuidados, e ali
começa a ganhar corpo a expansão do reino. Chegamos aqui, rapidamente introduzindo, e já tínhamos visto isso na última semana, mas talvez você está chegando e se juntando conosco agora, por isso é importante esse pano de fundo. A gente chega no capítulo 11 e no capítulo 12 do livro de Atos. E aqui, você que é do grupo no WhatsApp da igreja já recebeu esse mapinha também, mas na sua Bíblia, se não tiver na Bíblia, você depois dá um Google aí e procura, pesquisa. Esse mapa vai mostrar o reino de uma figura terrível que é descrita aqui como o novo grande perseguidor, o novo grande massacrador, por assim dizer. Herodes Agripa I. A gente viu que ele era neto de Herodes o Grande. Herodes o Grande, sim, é aquele mesmo que na época que Jesus tinha nascido, mandou matar todas as criancinhas com menos de 1 ano lá na região. Agripa I é neto desse terrível avô. E, por questões políticas, esse é um detalhe importante, ele se alia primeiro a Caio ou Gaio Calígula, talvez você conheça mais com a história de Calígula, já teve até série de TV sobre esse outro personagem terrível. E também se aliou com Cláudio, de forma que territorialmente ele que fora o reino do seu avô, Herodes o Grande. E ainda anexou 2 outros trechos, que eram trechos de Roma. Então, ele não apenas reconstituiu o reino físico territorial de Herodes o Grande, no seu controle, como ele também recebeu de quebra dos seus parceiros, seus parças, 2 trechos, 2 territórios romanos. Então, o império dele, fisicamente falando, mas que também tinha conotação espiritual, estava ali restaurado, o reino do seu avô. Então vejam vocês que interessante, né? O tema é expansão e oposição. A gente viu que a cada final praticamente de capítulo, nos capítulos anteriores, existe a expressão que a alegria crescia e o número de crentes era acrescentado. Ou seja, a igreja ia crescendo, o reino do Senhor, a partir do avanço da sua igreja. Quem é a igreja? Os discípulos. E foram enviados, assim como nós. Eles obedeciam, ouviam o Senhor, oravam, perseveravam, oravam. Esse é um dos traços, das características mais marcantes. A igreja ia crescendo, o reino ia avançando. Mas aí o inimigo vem e quer mostrar também a sua, entre aspas, autoridade. Então, quem controla a história é o Senhor, nosso Deus. Mas sim, o inimigo reage com força. Essa perseguição que foi imposta, que recebe, tinha um poder tremendo sobre a região, e agora um poder que não precisava de aliança religiosa, como tinha acontecido até então. A igreja de Cristo era perseguida em Jerusalém por questões religiosas. Roma não interferia com a política, não impedia a reunião dos até então não eram chamados de cristãos, passaram a ser aqui no capítulo 11, a gente viu isso na semana passada, no capítulo 12, quando Barnabé, Saulo
né? Vão pregando, vão fazendo a obra, mas o que antes era apenas uma oposição religiosa, alicerçada em aliança, portanto, religiosa entre o Sinédrio, que forçava Roma a fazer, de certa forma, ali os seus caprichos. E aí isso explica o julgamento de Jesus, que até juridicamente falando, totalmente errado, totalmente viciado. Mas isso é um capítulo à parte. Agora a gente vê o movimento político, explicitamente político, onde uma aliança de Agripa, que era rei, era um rei ali da descendência, da cultura, daquela nação, mas que se impunha por alianças políticas exatamente com os opressores maiores do povo. Então, para cada ação existe uma reação. Essa lei física vem comprovar, né, essa questão. Bom, ali vocês estão vendo, já que é sempre bom a gente voltar para a história e olhar, e a cada dia que passa, não porque as verdades já não estavam aí, mas por conta do estudo, do avanço do estudo, das técnicas, da arqueologia, da ciência como um todo, o que se fala na Bíblia tem sido comprovado até historicamente. Essas são moedas do rei Herodes Antipas I. Então, observem aí a esfinge, né? Como era característico, né? Aliás, como é até hoje. Hoje a gente nas moedas não tem as faces dos presidentes ou dos primeiros ministros, ou seja lá o que for o nome, mas sempre tem um escudo, uma insígnia, né? Da nação, da pátria. Nesse tempo aqui era muito comum a própria face do governante, né? Então tá. A arqueologia resgatou isso aí, você acha na internet, as moedas estão disponíveis, assim como tantas outras, para serem vistas e apontadas. Aqui, observar, né, as moedas aí conservadíssimas, tá? Então, quem faria uma moeda dessa se não tivesse existido o próprio rei? A gente viu aí na semana passada, conforme o John Stott, em seu comentário, destacou, que a gente está vivendo ali uma transição do capítulo 11, verso 19 até o 12, 24, entre a conversão do primeiro gentil por intermédio de Pedro e a evangelização sistemática dos gentios. Agora a coisa começou a ficar mais estruturada, sistematizada para a evangelização dos gentios. A gente leu na semana passada que os judeus convertidos saíam pregando, mas eles pregavam a outros judeus que estavam fora de Jerusalém. E esses outros judeus, em suas novas terras, eles eram os canais das boas novas da salvação a atingirem povos nativos, naturais daquelas cidades, daqueles vilarejo. Ora, capítulo 11 de Atos, verso 19, deixa isso bem claro. Ora, os que foram dispersos pela perseguição que surgiu acerca de Estevão, viajaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão só a judeus. A gente diz,
E alguns entre eles eram homens de Chipre e de Cirene, terras gentias, os quais, chegando a Antioquia, falaram aos gregos, pregando o Senhor. Então a palavra ia através de judeus para judeus que viviam fora de Jerusalém, por sua vez, falavam com outros povos, os gentios. E aqui começou pelos gregos. Então, não tinha terceirização. Não tinha terceirização da palavra de Deus. Deus quer que nós, que somos chamados e enviados, falemos, testemunhemos, mas não apenas com palavras que saem dos nossos lábios ou dos nossos dedos teclando por aí afora, mas as atitudes, o bom exemplo na sociedade, no convívio, porque Ele enviou a nós. Ele delegou a nós essa missão. Ele não falou, vai lá, Alan, contrata fulano, ciclano, né, Beltrano, para eles fazerem. Então, através de judeus de fora de Jerusalém, e aí, agora sim, a coisa avançando nos povos gentios. Então, Stott chama atenção para isso. Que o primeiro gentio que foi alcançado foi através ali de Pedro, né? A gente lembra que Felipe tinha pregado, batizado lá na Samaria, e aí a igreja, os apóstolos enviaram a Pedro e outros para irem lá, eles foram lá, e aí impuseram as mãos sobre aquele povo, e aí sim, a autoridade de Cristo em Pedro, representando ali a igreja primitiva, sobre a qual Jesus botou autoridade, a gente vê o Espírito Santo chegando fora de Jerusalém. Mais adiante, a gente viu na semana passada e na anterior, Cornélio, um homem gentil, e que também ali por intermédio de Pedro, o Senhor veio, não só trouxe a salvação, como também derramou do seu Espírito sobre Cornélio e os que o acompanhavam, né? E isso foi tão igual ao que tinha acontecido lá em Pentecostes, que Pedro ficou impactado, e ao contar isso de volta a Jerusalém, interpelado, como assim você entrou na casa de gentios, um centurião romano, como assim você foi lá, tipo, sentou na roda dos escarnecedores, coisas semelhantes, né? E aí Pedro narrou tudo o que aconteceu e falou que à medida que ele falava das coisas que tinham acontecido ali em Jerusalém, com Jesus, que eles já estavam convertidos. E ali a gente viu que a igreja de Jerusalém entendeu, aceitou, e a gente viveu essa transição aqui. De uma conversão inicial, por intermédio de Pedro, para algo mais estruturado, mais sistematizado em termos de evangelização dos gentios. Agora, através de Saulo. Então, alguns dizem que Pedro era o apóstolo dos gentios, dos judeus, ainda que ele fosse esse canal, essa autoridade primeiro para ter alcançado os gentios, é bom sempre lembrar disso. E historicamente falando, Saulo seria o apóstolo dos gentios, em termos de alicerçar, de pavimentar a organização da igreja de Cristo Jesus.
ok? Para Pedro entre os judeus e para Saulo ou Paulo entre os gentios. Muito bem, a gente viu isso. Então, a gente viu aí que a missão entre os gregos está lá descrita no capítulo 11, verso 19 a verso 21, alguns poucos versos antes. Aliás, a gente acabou de lê-los, né? A gente viu isso na semana passada. A gente viu e fez a ponte com o nosso dia a dia, hoje, no século no qual vivemos, no ano de 2020. Isso aqui é para você e para mim. Vocês refletiram ao longo da semana a esse respeito? Para o crente judeu, evangelizar gentios significa superar grandes barreiras. Por quê? Porque o judeu tinha sido ensinado, e assim está lá na palavra, o próprio Senhor Jesus ensinava, né? No início, primeiro era ali para o judeu. O plano do nosso Deus era primeiro através do povo eleito, originalmente, os judeus. Ok? Ali viria o Messias. Tudo que estava ali descrito, Jesus cumpriu. E só quando Israel, como nação, rejeitou esse Messias, Jesus, o ungido, prometido pelos profetas, aliás, prometido pelo Senhor e apregoado e anunciado pelos profetas, quando Jerusalém, quando a nação rejeitou deliberadamente, que esse evangelho da salvação, que desde lá da promessa para Abraão dizia que Abraão teria uma descendência entre as nações, portanto, Deus jamais ignorou os outros povos, as outras nações. Tem gente que quer dizer que Deus ele segrega. Daqui a pouco tem gente fazendo movimento aí, né, contra Deus nas ruas. Daqui a pouco já teve ao longo da história, mas eu digo até manifestação pública. Bom, eles tinham essas barreiras dentro de si, mesmo os discípulos e os apóstolos inicialmente, que eles não conseguiam entender que seria possível a salvação avançar para os gentios, não porque eles não crescem que deveria avançar, eles criam, eles ouviam de Jesus, mas eles entendiam que primeiro o reino do Messias tinha que se instalar em Israel, salvar toda a nação, para que depois isso aconteça. A gente sabe que o plano de Deus é outro, né? Então, se eles enfrentaram e superaram grandes barreiras, imagina o tamanho da barreira que Pedro teve que superar em si mesmo, mas não superou pela ação do Espírito. Ele orava, ele jejuava, Deus vinha e falava ao seu coração. Nesses momentos, a gente viu inclusive antes dele ir até Cornélio, de oração, de jejum, foi nesses momentos que a visão veio, mostrando para ele que os animais que a cultura dizia que era impura, baseada na lei de Moisés, né? Mas o Senhor mandando ele se levantar diante daquele grande lençol que tinha os animais impuros, entre aspas, que ele se levantasse e os comesse. Então, Pedro passou por um processo, e ele era autoridade ali na igreja, e esse processo depois foi naturalmente avançando entre os outros irmãos da igreja, porque o Espírito Santo dirigiu. Então, qualquer barreira, seja de preconceito, qualquer preconceito que for, ela pode cair se o Espírito Santo nos governar, nos esvaziar de nossas próprias intelectualidades, racionalidades preconceituosas. Então, que tipo de pessoa nos nossos dias tem gerado em nós o mesmo grau de dificuldade? Você deve saber aí, como eu sei. Talvez tenha alguns grupos diferentes para cada um de nós tenhamos dificuldade, mas existe um núcleo duro aí, né? Que é difícil para a igreja evangelizar. O Senhor não quer que a gente se lembre das dificuldades, dos obstáculos, mas Ele quer que, assim como os nossos irmãos ali no passado fizeram, que nós ouçamos o comando dele, do Senhor, e de corações desarmados e abertos, mas obedientes à palavra,
que assim o Espírito Santo nos conduz e nos governa, que nós possamos avançar. Não há barreira insuperável para o avanço do reino de Deus aqui nesta terra. Amém? Então, reflita a esse respeito. Bom, avançando. A missão grega é ratificada por Barnabé, e agora a gente vai ler aqui do capítulo 11, do verso 22 ao verso 24. Verso 22 ao verso 24. Então as notícias acerca dessas coisas chegaram aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ele ir a Antioquia, o qual, tendo chegado e visto a graça de Deus, alegrou-se e exortou a todos que, com propósito de coração, eles permanecessem no Senhor, porque ele era um bom homem, cheio de Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Então, Atos 11, no verso 20 ao verso 21, e depois 22 ao 24, mostra o que ainda não era um avanço ali tão sistematizado, mas que já começava a ganhar mais impulso, mais organização, né? Já era um passo adiante do primeiro processo de conversão que Pedro iniciou entre os gentios. E aqui mostra a figura de Barnabé, né? Interessante lembrar de Barnabé. Barnabé, conforme eu mencionei aqui na semana passada, era aquele mesmo Barnabé que havia conduzido ali aquele processo de oferta, né? Diante do Senhor. Era um levita que era nascido lá em Chipre e que por herança tinha recebido uma área, e que, ainda que não fosse obrigado pela lei, né, e que não desobedecesse à lei, porque a lei no povo judeu, a lei mosaica, mostrava que levitas não deviam ter bens de patrimônio dentro de Israel. Ele não tinha, e ele tinha recebido aquilo por herança fora, ou seja, lá em Chipre, e diante dos apóstolos ele trouxe aquela oferta, ele vendeu aquilo e apresentou a oferta ao Senhor. A gente viu isso. Tem até cântico antigo que conta essa história, né? Ele também era conhecido como José da Consolação. Tinha até um cântico sobre isso. Hoje são poucos os cânticos que também têm essa aplicação bíblica, né? Do estudo, do ensino. É bom a gente pensar em resgatar isso, sabe? Porque muita gente só tem contato hoje com música, né? A música é importante, mas a palavra deve ser a essência. A gente não pode jamais prescindir disso. Então, a gente vê isso lá em Atos, né? 4, 36. Quem era Barnabé? Deixa eu localizar aqui. Isso, verso 36 e 37. E José, a quem pelos apóstolos havia sido apelidado de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita do país de Chipre, possuindo terra, vendeu-a e trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, diferentemente de Safira e Ananias, Barnabé vendeu, entregou todo o recurso angariado aos apóstolos, para que houvesse a provisão ali da igreja. Ele depois aparece também em outros momentos, e aqui ele é um expoente importante em levar, juntamente com Saulo, como nós vimos aqui, as provisões que a igreja de Cristo entre os gentios levantou para levá-las para Jerusalém. Sim, a igreja de Jerusalém estava passando necessidade, estava passando fome. A gente viu também narrado ali Ágabo, né? Um profeta que trouxe ali
a informação ao povo de Deus que haveria fome, e essa fome houve e alcançou aos irmãos em Jerusalém. Então, Barnabé confirma, né? Ele testemunha os frutos dessa conversão genuína ali entre os gentios. E ele era uma referência importante entre os apóstolos, porque ele foi enviado para ir a Antioquia. Depois ele volta com Saulo. Inclusive ele também, como nós já vimos nos capítulos anteriores, ele também foi importante em apresentar Saulo, aproximar Saulo à liderança da igreja, testemunhar a conversão de Saulo e como ele falava com ousadia entre os gentios, na sinagoga, nas ruas, e como ele era usado por Deus. Então, Barnabé aparece pouco, mas os momentos que ele aparece são momentos decisivos ali no avanço e no impacto do reino de Deus. Então, Barnabé, seu nome na verdade era José, seu apelido era Barnabé, né? Uma das poucas vezes que o apelido é maior do que o nome, né? Mas que na tradução significava o José das Consolações, como na musiquinha eu aprendi assim, né? Por curiosidade, depois você pesquisa, você vai ver que é um cântico muito legalzinho. A missão grega é consolidada por Saulo, e aí sim, Saulo, do verso 25 ao verso 26, a gente vê Barnabé buscando Saulo lá em Tarso, né? Diz assim o verso 25. Mas é bom a gente ler o 24 antes, né? Porque consolida o entendimento. Porque ele era um bom homem, ele quem? Barnabé. E cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão foi acrescentada ao Senhor. Sempre essa expressão vai acompanhando no avanço do reino a constatação do crescimento dos discípulos de Jesus. Ok? E Barnabé partiu para Tarso para buscar Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja, e ensinaram uma grande multidão. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. A gente viu isso, né? Lá no grego o termo usado era cristianos. Cristianos significa pertencente a Cristo. A gente também aprende, né? Alguns mostram pela etimologia que cristão significaria pequeno Cristo, ou seja, imitador de Cristo. Mas nesse primeiro momento era uma identidade que era percebida, não foi declarado pela igreja, não foi Saulo e Barnabé que chegaram, é nós, mano, nós somos cristianos, foi isso, né? A comunidade percebeu que aqueles caras eram diferentes e que se eles pregavam a Cristo Jesus, ou seja, o ungido, o Messias, o Salvador, eles pertenciam a esse Cristo. Então, cristianos. Ok? Muito bem. E os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. A gente herdou esse nome. Aí vem a reflexão, né? Será que nós somos dignos de termos recebido esse nome? Será que as pessoas olham para a gente e verdadeiramente enxergam ali, vai um que pertence a Cristo? Mas como assim? Não, ele usa uma camisa, tem um peixinho. Não, não é isso, não é disso que a gente está falando. Isso também pode acontecer, não há mal algum. Aliás, hoje a gente vive época em que muita gente oculta até isso, né? Ninguém quer carregar mais Bíblia. A igreja boa é a igreja que tem Bíblia para todo mundo. Essa coisa está passada, legal é data show, né? Aliás, é streaming. Tá no streaming, é de Deus, mano. Mas era um comportamento, era uma atitude diferenciada. Ok?
Saulo não estava mais preocupado com a religiosidade. Se até a sua conversão ele era o cara que, se preciso fosse, ele mataria, não com as suas mãos, mas ele mandaria outros matarem, em defesa daquela instituição, ele agora, como cristão, como cristiano, ele era capaz de dar a sua vida. Olha que nada, olha a mudança, olha a alteração da atitude. Isso precisa ser visto em nós também. Expansão, a gente já viu a igreja em Antioquia, a gente viu a missão entre os gregos, a gente viu a confirmação lá por Barnabé, que voltou animado à beça para Jerusalém, contando como estava forte a igreja, como o movimento crescia em terras gentias. A gente viu a consolidação ali por Saulo. Saulo ainda não tinha ido para Jerusalém, sido apresentado, e não era considerado ainda apóstolo por aqueles. Esse é o detalhe. Ok? Mas já estava trabalhando. Desde que Jesus mandou ele levantar e deixou ele ceguinho ali por alguns dias, até que Ananias fosse até Saulo, né? E as escamas caíssem nos seus olhos. A partir dali ele já levantou e já partiu para a missão, sem se preocupar com cargos, sem se preocupar com honrarias. Mas ele era desse tipo do cara, que o treinador está ali no banco, 49 minutos do segundo tempo, ou seja, já teve a prorrogação, mas que precisa do cara e manda o cara levanta e partiu. Não faz corpo mole, não fica olhando para o treinador. Pô, fala sério, né? Tá acabando o jogo, eu vou fazer o que lá? Não. Vai, meu amigo, fala, ajuda na marcação, fica lá na área, vai rolar um escanteio, você mete a testa e guardou e acabou. Na linguagem popular, para você talvez aqui que gosta de esporte entender. Saulo estava pronto. O Senhor mandou. Essa é outra característica da igreja em Atos. Prontidão. Temos andado com prontidão? A missão grega é autenticada pelas boas obras. Agora a gente vê, né? Isso aí está descrito em todo o texto, desde o verso 7 até o 30, mas aqui ainda no capítulo 11, vamos ler o finzinho. Já que a gente parou aqui quando Saulo foi buscado por Barnabé no verso 25, vamos ler o 26 até o 30, ok? Você está com a sua Bíblia aí, né, irmão? Né, irmã? E tendo encontrado, levou a Antioquia. E aconteceu que por um ano inteiro eles se reuniram naquela igreja e ensinaram uma grande multidão. Olha só o detalhe, eles ficaram um ano trabalhando ali, servindo. Hoje a gente quer ter tudo para ontem. A gente acha que fez aqui, deu uma enxadada, já vieram 500 minhocas. Não é assim que funciona. É o poder de Deus agindo, a nossa obediência, a nossa paciência e o nosso relacionamento com as pessoas que faz a transformação. E levantando-se um deles por nome Ágabo, tornou conhecido pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu nos dias de Cláudio César. Então os discípulos, cada homem conforme a sua capacidade, determinaram enviar ajuda para os irmãos que habitavam na Judéia. Eles também fizeram, enviando-a aos anciãos pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé e Saulo voltaram para Jerusalém, levando provisão, mas a gente já falou sobre isso na semana passada também. Cada irmão que contribuiu conforme a sua capacidade. Não foi compulsório. Ninguém teve que entregar tudo. Como até hoje existem algumas filosofias humanas que defendem isso, né? Entregar tudo para um Estado, para esse Estado controlar a vida de todo mundo e fazer esse papel de gestor na distribuição do jeito. Nada disso. Se lá nos primeiros dias em Jerusalém teve esse propósito de uma igreja que estava reunida, mas que esperava para qualquer momento a volta de Cristo Jesus, e que não encontrava nada mais importante do que Jesus em suas vidas, é essa atitude
dos primeiros dias que a gente tem que ter. A gente tem que viver hoje com essa percepção. Nada toma o lugar de Jesus em nossa vida. Se assim for, a sociedade será mais justa, porque seremos pessoas melhores, que vivemos certos de que a qualquer momento o Senhor volta, porque vai ser acrescentado o último gentil à igreja de Jesus. Essa atitude permanece, mas não ali aquela orientação que todo mundo ali em Jerusalém no início compartilhava tudo e todos. A igreja era acrescentada, fica até algo impossível de você sustentar. Não é assim? A própria história demonstra isso. Okay? Então, conforme a capacidade, eles reuniram bens, mantimentos, provisões, e Saulo e Barnabé levaram para Jerusalém. Pois bem, avancemos no capítulo 12. Mas antes disso, que lição a igreja de Antioquia nos deixa sobre sua solidariedade com a de Jerusalém? Será que nós hoje, cristianos, nessa época, principalmente aí de pandemia, né? Temos sido voz de conforto, temos sido aqueles que oram para que haja paz, para que haja calma nas casas da vizinhança, nas casas do país, nas casas do mundo todo. Temos dado esse recurso, essa provisão que vai além do material, mas também o material. Será que temos olhado para as necessidades do mundo aí fora e não temos feito nada nesse sentido? Então, a igreja novinha ali de Antioquia, desprovida de preconceito, porque poderiam até ter, seria humanamente possível isso acontecer. Que negócio é esse? Agora a gente vai mandar, a gente tem pouca coisa aqui, percepção humana, não na de Deus, porque quem tem o Senhor tem tudo, amém? Eles podiam ter alguma reação contrária, uma oposição a Jerusalém, pelo contrário, eles reuniram conforme a sua capacidade e enviaram para Jerusalém. Será que nós temos sido solidários conforme a nossa capacidade? Ou a gente tem andado mais preocupado em ser servido do que servir? Olha o cardápio hoje, né? Como o pastor Roimar Siqueira Lopes, o pastor da Igreja Batista Boas Novas aqui, gosta de ilustrar, né? O cardápio tá bom, né? O menu, eu quero a igreja assim, eu quero a igreja assado, quero ser servido. Ou é o contrário, eu chegar a apresentar, né, a minha carta com tudo que eu posso fazer em benefício do próximo, conforme o Senhor me tem dado. Outra reflexão importante, eu não estou fora dela, me incluo. Capítulo 12, a gente viu ali Herodes, que tem uma oposição terrível. Vamos lendo aqui, vamos avançando. Você já deve ter lido isso na sua casa. Aliás, não falta tempo para você ler, né, em casa. Espero que você também tenha investido tempo nisso, em ler a palavra. A palavra diz, não é à toa, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nesse ouvir aí, você também acrescenta o ler, o conviver. Isso tudo, até pedagogicamente falando, é um processo dentro do nosso organismo, né? Tenho duas meninas lá em casa que elas cantam até em espanhol. Não estudam espanhol, mas tanto ouvir, até o tom, a expressão facial. Aí depois você para e vai começar a falar, e é isso, eu não sei não. Como não sabe? Sabe cantar? Então isso mostra como ouvir, além do contato, né, da leitura, e de buscar a Deus esse entendimento que Ele pode nos dar, como isso é incutido na nossa mente, no nosso coração. Você tem feito isso? Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. Herodes era mau, era muito, não era pouco mal, não. E ele fazia isso para agradar
politicamente os romanos, aqueles opositores que tinham em Calígula inicialmente, depois em Cláudio também, aliados fortes que gostavam disso também, né? De ver sangue. Resolveu maltratar alguns da igreja, só que não foi qualquer um da igreja, não. Ele matou Tiago, irmão de João, à espada. Tiago, aqui não é Tiago, irmão de Jesus, é irmão de João, os filhos de Zebedeu. O sobrenome deles significava, tinha um outro sobrenome ainda, que significava filhos do trovão. Vocês devem se lembrar disso lá no Evangelho, João, Mateus, Marcos. Dá uma conferida lá. E também é interessante lembrar que quando Cristo, nos últimos dias lá, conversava com os discípulos, ele já tinha revelado, não é assim? Sobre o futuro de alguns deles, a respeito da sua morte. Ele falou de Pedro, né? Pedro seria e foi crucificado, só que Pedro foi crucificado ali de cabeça para baixo. E também falou sobre Tiago. Então, matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. Prendeu Pedro. Só que Jesus tinha dito para Pedro que chegaria um tempo, como tem aquele diálogo, né? Jesus já tinha ressuscitado, conversando sobre se Pedro o amava, ele perguntou 3 vezes, Pedro até ficou meio triste, né? Vocês lembram desse episódio? Porque Pedro ainda, com a mente humana, naturalmente, ele vivia aqui, ele era sujeito como a nós, às emoções, mas que ele falou para Pedro que viria tempo que ele não mais poderia se cingir, ou seja, se vestir sozinho. Ele precisaria de pessoas para vesti-lo e pessoas o levariam onde ele teria que ir. Isso é a prisão, né? Então, tomaram também a Pedro e eram os dias dos pães ázimos, um dia da festa importante para o povo judeu. E vejam vocês que a política permitiu que uma lei religiosa, uma data importante no calendário judaico, fosse atropelada. Para o judeu fazer isso, prender um judeu no dia dos pães ázimos, era uma abominação terrível. Mas para Pedro, o Sinédrio não se opôs. Então vejam vocês que a política ia andando agora perigosamente junto com a religião. E havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldado. Olha quanta gente para cuidar de Pedro. Por mais que Pedro pudesse ser grande, forte, né? De vez em quando meio nervoso. Aqui ele já estava bastante transformado pelo Espírito de Deus, é fato. Mas se a gente lembrar de Pedro lá naquele momento, quando foram prender Jesus, o que ele fez? Ergueu a espada, né? Ainda que ele ainda fosse o mesmo Pedro daquele tempo. 4 quaternos de soldados. Tarefa aí para vocês depois saberem quantos são 4 quaternos de soldados. Para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, prenderam no dia da festa dos pães ázimos, mas para os judeus, estrategicamente eles apresentariam depois da Páscoa. Assim eles não estariam descumprindo a lei religiosa. Olha que hipocrisia. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. A igreja não foi para a rua bater panela. A igreja não foi para a rua fazer protesto, levantar placa, dizer: soltem Pedro, soltem Pedro, soltem Pedro, vida de Pedro importa, vida de Pedro importa. Ninguém fez nada disso. A igreja foi fazer o quê? Orar
sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo tranquilo. Ele ouviu a palavra de Deus, ele conhecia, ele se lembrava. Jesus tinha dito para ele que não morreria ali daquela forma, né? Não era a hora. Ele ainda tinha algo para fazer. Ele estava dormindo tranquilo, estava dormindo tão pesado, mas tão pesado, que eis que o anjo do Senhor veio sobre ele e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. O grego original dá um peso maior para esse tocar. Talvez você escuta aí tocar, acha que foi alguém assim que encostou em você. Não, ele foi empurrado. Levanta-te depressa, né? O anjo disse isso em resposta à oração dos irmãos, a igreja que estava reunida orando. Disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez, e ele disse-lhe: lança a tua veste sobre ti e segue-me. E segue-me. Aí ele saiu, né? Ele saindo seguir, não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo. Ele estava ainda meio que sonolento, ele não sabia se era visão, se era real. Ele já tinha passado por isso antes. Vocês se lembram que junto com os outros apóstolos, lá no início, quando ele começou a pregar em Jerusalém, a partir de Pentecostes, ele tinha sido preso. E que um anjo também tinha ido lá e livrado a ele. E agora, em vez de mandar ele diretamente ir para o templo para pregar, mandou Pedro ir na casa dos irmãos que estavam em oração. E ele saindo seguir, não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo, e eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, João Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Muitos estavam reunidos e oravam. Hoje, para você conseguir reunir a igreja para orar pelo WhatsApp é difícil. E quando Pedro bateu a porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Que coisa louca! Eles estavam orando aquele tempo todo para a libertação de Pedro. Aí quando Pedro aparece na porta, a irmã abre a porta, vê que a voz é de Pedro. Peraí, Pedro, segura, volta correndo para dentro e deixa Pedro ali fora. Muito louco isso, não é? Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram a porta, eu imagino a cena, Pedro batendo, né? Preocupado se os soldados não vinham atrás, né? Viram-no e se espantaram quando eles abriram, e acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, declarou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e ele disse: vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. Aqui sim é o Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de João, já havia sido assassinado. E o Tiago, irmão de Jesus, a gente sabe que ele se converteu tempos depois, não é assim? Mas isso é um capítulo à parte, depois a gente volta nesse tema. Então, sendo já dia, houve alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Olha só que coisa, né? Herodes tinha o plano de matar Pedro, sim. A oração sem cessar da igreja tocou o Senhor enviou o anjo libertou Pedro. Só que Pedro saiu agora e ele vai
para Cesareia, tem que sair dali. Mas muitas vezes a gente está tão ali, a gente ora, mas talvez nem acredite tanto. Quando a resposta vem, a gente não está pronto para receber a resposta. Pedro estava ali na porta, por que a mulher não abriu a porta para ele entrar? Nós somos humanos, somos limitados assim mesmo, então não cabe a gente ficar julgando um ao outro, mas a gente tem que estar junto, reunido, orando, porque Deus se move e move em nosso favor. Então, para hoje, há uma ligação direta entre a oração da igreja e o livramento de Deus. Precisamos de livramento? Precisamos orar. Quais os planos atuais do sistema do mal contra os quais a igreja deve orar incessantemente para que sejam frustrados? Todo dia a gente recebe nos grupos, os pastores falam, orar pela família, orar pela nação, orar pela salvação de todos. Amém? Então, tinha um plano da oposição, plano de Herodes, mas a derrota de Herodes foi manifesta ali no livramento que Deus deu a Pedro. E o detalhe é esse, aí eu vou concluir por aqui, no verso 19 ao verso 24. O que é que aconteceu com Herodes, que matou o João e queria matar Pedro? E certamente avançaria, matando muito mais gente. E quando Herodes, partir do verso 19, o procurou e o não achou, ele examinou aos guardas, ordenou que fossem mortos, e ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Ele quem? Pedro foi. Mas Herodes começou matando os guardas, não teve conversa. E Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no seu trono, e lhes dirigiu um discurso, e o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus e não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu, porque ele não deu glórias a Deus. E ele foi comido pelos vermes, e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vejam vocês, Herodes odiava, detestava Tiro e Sidom, povos inimigos. Mas esses povos inimigos agora, por questões de aliança política, e aí sempre mistura um pouco a questão religiosa, se prostravam diante de Herodes. Herodes vestiu vestes reais e ele gostava disso. Aí vem a questão religiosa da coisa. Quem não tem Deus no coração, idolatra coisas e é idolatrado. Vestiu vestes reais e se assentou no trono. Quando ele começou a falar, aqueles que eram inimigos dele agora não mais eram aliados. E isso trouxe o coraçãozinho dele egocêntrico, feliz, de forma que eles disseram, olha que abominação, quando Herodes discursou, esta é a voz de um Deus e não de um homem. O que aconteceu com Herodes? Verso 23 responde, concluo aqui. Imediatamente o anjo do Senhor feriu-o, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Não basta ser do povo eleito, se não for fiel, se não for obediente, e se não for conduzido pelo Espírito de Deus no seu coração. Se eu me afasto do Senhor, o Espírito de Deus não mais governa o meu coração. Eu me encho dos meus desejos, das minhas vontades carnais. Se assim eu faço, eu coloco inúmeros outros ídolos no meu coração, a começar por mim mesmo. Eu me elejo o meu ídolo e elejo tantos outros, e incorro nesse risco aí. E tudo que toma o lugar de Deus
é ídolo nas nossas vidas. E Deus não compactua com isso. Aquele homem, de repente, foi tocado. Olha que toque diferente. O toque que Pedro recebeu na prisão foi para sua libertação, ao passo que o toque agora do anjo em Herodes foi para sua destruição. Que nós nos curvemos diante do nosso Deus, vamos orar agora e pedindo a Ele que nos perdoe os pecados e que nos curvemos sim em obediência à sua palavra, para que sobre a nossa vida não haja condenação, não haja destruição, mas haja sim libertação em todos os sentidos. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, graças te damos por mais um lindo dia que o Senhor nos concede. Pela tua misericórdia não somos consumidos pelos nossos próprios pecados. Obrigado porque, ainda que ali fosse uma igreja constituída de homens, não eram super-heróis, as mulheres, os discípulos que ali estavam, as discípulas, mas eram servos do Deus Altíssimo, obedientes, e procuravam mais a tua face para acertar mais do que errar. Que esses princípios e valores renasçam em nossos corações, ó Deus. Que não busquemos alianças, sejam elas políticas, religiosas, para solucionar problemas. Porque o governo de tudo, de todas as coisas na história pertence ao Senhor. Que nós nos curvemos à sua vontade, que o obedeçamos e que, Pai, testemunhemos a cada dia sobre o que o Senhor fez em nossas vidas e quer fazer na vida de tantos outros. Não nos permita nos afastarmos de Ti e da Tua vontade, porque assim, se assim fizermos e procedermos, nós estaremos caminhando contrariamente ao propósito que o Senhor nos colocou nos nossos corações. Obrigado pelos nossos irmãos no passado ali, os judeus que se converteram a Cristo Jesus, pelos princípios e valores por eles ensinados e que hoje também alicerçam a Igreja de Cristo. Obrigado também pelos irmãos gentios, assim como nós, também somos gentios, e que aceitaram, receberam a Cristo Jesus, e que através de suas vidas a palavra chegou até nossos dias, hoje, aqui e agora. Mas Deus, que nós possamos olhar para esse legado dos nossos irmãos no passado, mesmo limitados, mesmo pecadores, homens e mulheres que por vezes também erraram, que não se detiveram no erro, mas buscaram a sua face, submeter a sua disciplina e a sua correção. Que assim eu seja, que assim cada um de nós seja, aqui em Boas Novas, em Vila Isabel, na casa de cada um dos nossos irmãos que nos acompanham agora online, assim como na casa dos amigos que foram convidados, estão encontrando esse primeiro contato à palavra do Senhor Jesus. Que cada um dos corações entenda e receba a mensagem de que só Jesus reina, só Jesus salva, só o Senhor Jesus é Deus. E porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele deseja que nós nos aproximemos de Si em santidade. Perdoa-nos por isso, para nosso pecado, para que nos apresentemos diante de Ti dignamente. E que esses que estão tendo o primeiro contato entreguem suas vidas plena e totalmente aos braços de Cristo Jesus. E assim a transformação acontecerá em suas vidas, em seus lares, em cada uma das famílias, em toda a nação brasileira. E assim também acontecerá nos demais povos, nas demais nações. Só o Senhor é Deus. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo domingo. Você que é do grupo aqui do WhatsApp da igreja já recebeu a avaliação. Tem um desafio lá. Até o próximo domingo responda as perguntas, tá? E os 3 maiores números de acerto estarão ali recebendo uma lembrança, né? Para sua edificação. Mas o mais importante disso tudo é autoavalie-se. Se você está sendo edificado, se você está permitindo que a palavra do Senhor esteja edificando a sua vida. Deus quer te usar, Ele tem um propósito para a sua vida. Você não veio para esse mundo apenas para assistir televisão, ok? Deus te abençoe. Um abraço, tchau.